O Sandro, normalmente, ele tem, né, Bruno? Uma situação mais informal de falar. Hoje ele estava aqui com a gente informal, agora está aqui todo sério. Então a gente vai começar a deixar um papo um pouquinho mais descontraído, né? Já tá aí com o Então chopinho vai aí na quebrar, mão. vamos quebrar, vamos quebrar tirar o gesso, E aí, né? e aí, Sandro, a gente começou junto, né, trabalhando no Vasco. Sim. A gente tem uma história aí de Vasco da Gama. Eu trabalhei 15 anos e nesses 15 anos foi uma história junto contigo, né? Você foi um fisioterapeuta da equipe profissional, cuidava ali do Romário, de mundo atletas que eram as estrelas. E eu lembro que tu falando assim pra mim, cara, tô fazendo medicina. Eu lembro que você disse que nem podia comentar É, lá no ficou departamento oculto. médico que tava fazendo medicina, pra não criar qualquer tipo de problema. E, cara, tu se formou em medicina. É, eu acho que quando eu comecei, a gente começou, então assim, você jogou pra mim, eu vou basicamente resumir a nossa história, né? Porque a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando da nossa história, tem muita Hoje, coisa pra hoje é contar. resenha, hoje é resenha. Então, como é resenha, como tudo começou, e foi exatamente assim, foi através de uma resenha, né? Eu iniciei minha carreira, minha primeira profissão foi, minha formação profissional primeiro foi como fisioterapeuta, e eu, assim, meu sonho era ser fisioterapeuta. Eu gostava muito de fisioterapia, e, enfim, e na época que eu me formei, teve um marco histórico, que eu costumo dizer na fisioterapia, que foi a situação do Newton Petrone, do Filé com o Ronaldo, Brasil campeão do mundo em 2002, e aquilo me marcou muito. Tu lembra o Tino Marcos falando? Eu lembro. Eu lembro perfeitamente. Aquela Copa do Mundo foi na Coreia e no Japão. Foi na Coreia e no Japão. E os jogos eram, assim, a Madrugada, final. Eu lembro que madrugada. a final da Copa foi 6 horas da manhã. Foi domingo, 6 horas da manhã, se eu não me engano, Isso, né? que a gente começou já, né, a beber. E assim, cara, você acordava às 6 horas da manhã e, pô, vamos fazer churrasco. Era maneiro. Eu era adolescente, pô. Você devia já ter uns 30 anos, mas eu era adolescente. Isso aí, 30 anos. E aí, o que acontece? Naquela época, isso marcou muito. O Brasil foi campeão do mundo, né? O Ronaldo passou por uma lesão complexa no joelho, né? Uma rotura lá, tendão patelar, enfim. Foi submetido à cirurgia, muita gente duvidava que ele ia voltar a jogar em alto nível. E, na verdade, eu já tive a oportunidade de assistir algumas declarações do Ronaldo dizendo que, na época, o médico que o operou, se eu não me engano, falou que ele poderia ter uma vida simples de, você vai voltar a andar, vai voltar a fazer atividades de vida diária, mas jogar futebol nunca mais. E aquilo marcou muito o Ronaldo, se eu não me engano, foi recentemente no programa do Galvão Bueno, que ele tá fazendo uma situação semelhante a essa aqui, né, que eu acho que é uma tendência agora, né, e ele falou isso, eu lembro que ele falou isso. E o Filé, na época, fisioterapeuta, ele já estava com uma projeção muito, muito considerável com jogadores de futebol, né, com atletas de futebol. E ele foi lá e fez toda a recuperação do Ronaldo para a Copa do Mundo. E aí eu lembro que o que marcou foi isso. O Ronaldo, quando acabou o jogo, o final da Copa do Mundo, o repórter que você falou, não sei se foi o Tino Marcos. Foi o Tino Marcos. O Tino Marcos chegou na final e entrevistou o Ronaldo. Foi ele que foi direto no Ronaldo, Tino Marcos. Eu lembro que era um repórter, mas não lembro que era ele. E aí ele chegou pro Ronaldo, assim, acabou o jogo, Brasil campeão do mundo. E aí a primeira declaração do Ronaldo foi agradecendo ao Newton Petrone. O Tino Marcos perguntou assim, Ronaldo, parabéns, campeão do mundo. E se você tivesse que dedicar esse título a alguém, quem você iria dedicar? Aí ele falou assim, agradeço a Deus, mas eu dedico ao Filé, que esteve comigo. Aí assim, como é que o fisioterapeuta tem uma representatividade muito grande, cara. Aí tu sempre falava muito isso, né? Pô, o cara tá ali do lado o tempo todo, tratando, acompanhando, e você viveu isso. E aí como é que é o cara que é fisioterapeuta, passa a ser médico, ortopedista, a visão é diferente? É um pouco diferente. Justamente eu vou falar disso que você acabou de falar. E aí, só terminando a situação do Ronaldo, aquilo marcou muito. Na época eu fazia uma outra universidade, eu estudava fisioterapia na Gama Filho. Isso foi em 2002. E logo quando isso aconteceu, né, no meio do ano, né, de 2002, no segundo semestre, se eu não me engano, naquele mesmo ano de 2002, abre uma faculdade, a R9, que você até dá aula lá até hoje, Isso. com um projeto ali todo formulado pelo Filé, junto com o Ronaldo,
de um modelo ideal de formação de fisioterapeutas e treinamento para fisioterapeutas, que era a clínica lá do Filé R9. Até hoje essa clínica do Centro Ronaldo. Internacional de Reabilitação Newton Petroni R9. Cara, aquilo ali era algo assim... Era a Disneylândia da fisioterapia. Você chegava lá, cara, era uma clínica espetacular. E os professores da época... Foi a melhor geração da fisioterapia, com certeza, no meu entendimento. E aí você chega lá e eu pedi transferência, justamente na época eu estudava na Gama Filho, pedi transferência para R9 porque eu queria ver aquilo, aprender, ter um pouco da vivência de um fisioterapeuta que foi dedicado a um título mundial na final pelo maior jogador do mundo, entendeu? Eu falei, cara, esse cara é bom demais, eu quero ter um contato com ele, eu quero ver o que ele tem de ensinamento para passar para os seus alunos. E aí eu fui para a R9, fiz minha formação lá, me formei, fui estagiário da clínica com o Filé lá, com o Newton Petroni, e aprendi lá todos os protocolos que ele desenvolveu e tal. E, enfim, e tive uma formação muito boa, posso dizer que tive uma formação de excelência na fisioterapia. E eu acho que o Filé nem sabe disso, hoje em dia eu troco ideia com ele no Instagram, assim, às vezes a gente se fala no direct, pô, professor e tal. E, cara, o Filé quando passava a gente tremia, cara, era impressionante, parecia uma celebridade, cara, impressionante. Ele passava assim na clínica, no corredor da clínica, e tu estagiário lá, enfim, acadêmico, e aí você, caraca, o Filé tá ali, não sei o que, você ficava até com medo de ir lá, enfim. E depois acaba que a vida vai dando volta, a gente vira amigo. Enfim, e a história na fisioterapia se resume nesse sentido, né? E aí você teve a oportunidade de dar aula na R9. Como é que foi isso aí? Me conta um pouquinho também. O que você vivenciou lá na R9 também? O que você viu? Você está falando do R9, que é um campus da Universidade de Estácio de Sá, do Ronaldo. O campus é do Ronaldo. E aí eu também sempre escutei a história do Filé. Aliás, convidar aí o fisioterapeuta Newton Petroni, né? Professor Newton Petroni, cara. Ele é uma lenda. E assim, se ele estiver assistindo... ia ser um prazer se ele um dia viesse aqui para contar um pouco dessa história que marcou na minha concepção a fisioterapia. O Filé, o Newton Petroni, ele tem uma importância muito grande no desenvolvimento da profissão e no reconhecimento da profissão. A fisioterapia do Brasil é reconhecida no mundo inteiro, cara. Verdade. Assim, os fisioterapeutas do Brasil, vamos falar o português claro aqui, o fisioterapeuta brasileiro tem moral no mundo inteiro. Verdade. Principalmente no futebol. E a gente tem os exemplos aí dos nossos amigos que estão no Catar, em outros países, na Itália, enfim, o próprio Ângelo, que teve recentemente aqui no Brasil, né, pô, fisioterapeuta do time do Neymar, cara, assim, enfim, participou de final de campeonato mundial, assim, o Bruno Maziotti, então, assim, é uma geração muito, assim, o Filé é o responsável pelo marco da fisioterapia. A gente até costuma brincar, antes de Filé e depois do Filé, isso é fato, e é um cara, gente boa pra caramba, um cara muito do bem, ajuda todo mundo. Então, assim, tá aí, professor. Espero que o senhor venha um dia aqui e fale um pouquinho dessa história, que é uma história bacana, história legal. Perfeito.